Neste vídeo vamos apresentar a você uma explicação completa sobre a mensagem contida no capítulo 1 do livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada. Vamos iniciar com a leitura do texto sagrado e, logo depois, faremos a parte explicativa. Vamos começar. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Aqui se encerra a leitura do texto do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Passamos, agora, às explicações. O capítulo 1 do livro do Apocalipse, escrito por João durante seu exílio na ilha de Patmos, serve como uma introdução monumental à visão apocalíptica que ele recebeu de Jesus Cristo. Este capítulo não apenas estabelece o tom para o resto do livro, mas também destaca temas cruciais como a soberania divina, a perseguição espiritual e a promessa de redenção. João começa com uma saudação às 7 igrejas da Ásia Menor, oferecendo graça e paz da parte de Deus, que é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. Esta descrição ressalta a eternidade e a imutabilidade de Deus, contrastando com a transitoriedade das tribulações humanas. O capítulo detalha a majestosa visão de Cristo que João testemunha. Ele descreve Jesus como alguém cuja aparência combina simbolismos profundos: cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés como bronze reluzente e uma voz poderosa como o rugir de muitas águas. Essas imagens simbolizam pureza, julgamento, força e autoridade divina. Além disso, Jesus segura 7 estrelas, representando os anjos das 7 igrejas, e está entre 7 candelabros, que simbolizam as próprias igrejas. A exortação para que João escreva o que vê e o envie às igrejas sublinha a importância de transmitir e guardar as revelações divinas. A leitura e a audição dessas profecias são consideradas fontes de bênção, enfatizando o papel vital da Escritura e da profecia na vida da comunidade cristã. Este capítulo também toca em temas de julgamento e redenção, destacando Jesus como testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e o governante supremo. Essas descrições não apenas reforçam a autoridade de Cristo, mas também sua vitória sobre a morte, prometendo esperança e ressurreição para os crentes.
Em termos históricos, o contexto de perseguição sob o Império Romano é crucial para entender a relevância deste livro para os cristãos da época. A visão apocalíptica servia como consolo e encorajamento diante das adversidades, reiterando a soberania final de Deus sobre todos os impérios e poderes terrenos. Cada abordagem interpretativa do Apocalipse, seja ela preterista, historicista, poética ou futurista, traz diferentes insights sobre como as visões relatadas podem ser aplicadas desde os tempos antigos até a era moderna, refletindo a complexidade e a riqueza deste texto bíblico. O livro do Apocalipse, em especial o capítulo 1, continua sendo uma fonte profunda de interpretação e entendimento espiritual. A representação de Jesus como o Alfa e o Ômega reforça a mensagem de que Deus está no controle completo do começo ao fim da história. Esta afirmação não apenas oferece conforto aos crentes em meio às incertezas, mas também serve como um lembrete da presença constante e eterna de Deus. A maneira como Jesus se revela a João, e consequentemente às igrejas, carrega um significado profundo. Ao se identificar como o vivo, que morreu e voltou à vida, Jesus sublinha a promessa de vitória sobre a morte e a garantia de vida eterna para seus seguidores. Esta mensagem é central para a fé cristã, destacando a esperança além da morte física e a promessa de uma nova criação onde Cristo reina supremo. O contexto histórico em que João escreve é crucial para entender a relevância de sua mensagem. O Império Romano, sob o qual os cristãos enfrentavam perseguição, é frequentemente interpretado como o cenário de fundo contra o qual as visões de domínio e julgamento de Deus são particularmente pungentes. Esta perspectiva pode ser vista como uma forma de resistência espiritual, na qual os crentes são chamados a manter sua fé e integridade, apesar das pressões externas. Curiosamente, o Apocalipse também serve como um texto litúrgico e de adoração, com sua estrutura e conteúdo frequentemente incorporados em práticas e rituais cristãos. Por exemplo, a descrição de Jesus e os símbolos associados à sua autoridade e poder são temas comuns em hinos, orações e a arte sacra ao longo da história da Igreja. Por fim, a mensagem para 7 igrejas, que mistura advertência e encorajamento, ressalta o papel das comunidades de fé em perpetuar os ensinamentos de Cristo. Cada igreja, com suas lutas e sucessos, exemplifica desafios que são atemporais, mostrando que as mensagens do Apocalipse continuam relevantes para a igreja moderna. O chamado ao arrependimento e à perseverança é um tema recorrente que ecoa ao longo dos séculos, incentivando os crentes a viverem de maneira que reflita a santidade e justiça de Deus. Assim, o capítulo 1 do Apocalipse não é apenas uma abertura para revelações mais complexas e detalhadas nos capítulos seguintes, mas um convite para reflexão sobre a soberania de Deus, a centralidade de Cristo e a resposta da comunidade de fé diante das provações e da esperança escatológica. A abertura do Apocalipse, que detalha a visão de João e seu encontro com o Cristo ressuscitado, serve como um catalisador para uma jornada espiritual que se desdobra nos capítulos subsequentes. Este primeiro capítulo faz mais do que apenas apresentar visões futuras, ele estabelece um quadro para a compreensão de como os crentes devem interpretar e responder às adversidades e à revelação divina em suas próprias vidas. A centralidade de Jesus como mediador da revelação divina é enfatizada repetidamente. Ele é apresentado como a fonte de autoridade e o ponto focal de adoração e obediência. Este posicionamento de Jesus é crucial para encorajar os crentes a olhar para além das circunstâncias imediatas e confiar na soberania divina sobre a história e o cosmos. A linguagem simbólica usada por João, repleta de imagens poderosas e às vezes enigmáticas, é uma ferramenta didática para ensinar verdades espirituais profundas de maneira que ressoe com os leitores de todas as épocas. Os símbolos, como as 7 estrelas e os 7 candelabros, não só têm significados específicos para as igrejas a que se referem, mas também oferecem lições sobre vigilância, pureza e a presença contínua de Cristo entre seu povo. Ainda, a inclusão da bênção para aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia sublinha a importância da Escritura e da revelação na formação da vida e da prática cristãs. Este chamado à ação não é apenas um convite para entender a Escritura, mas para incorporar seus princípios em todas as áreas da vida, o que demonstra o papel transformador da Palavra de Deus na vida dos crentes. A reafirmação do compromisso de Deus com seu povo, através das promessas feitas a João, fortalece os crentes para enfrentar perseguições e desafios com fé e esperança. A visão de um futuro onde o bem triunfa sobre o mal e onde a justiça divina é finalmente realizada oferece consolo e motivação para manter a fidelidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Portanto, o primeiro capítulo do Apocalipse, além de ser uma rica fonte de teologia e escatologia, é um texto que chama os crentes ao compromisso ativo com a fé.
As visões de João são mais do que meras previsões, são exortações para viver de forma consciente e deliberada na presença de Deus, mantendo a esperança no cumprimento final de suas promessas e na restauração de todas as coisas sob o senhorio de Cristo. O Apocalipse, especialmente em seu primeiro capítulo, ensina que a verdadeira revelação é aquela que capacita os crentes a enfrentar realidades terrenas com uma perspectiva celestial. As visões de João, carregadas de símbolos e imagens, não são apenas para ser interpretadas, mas vividas. Elas desafiam os leitores a se alinharem com a vontade divina, respondendo com fé e obediência diante das adversidades e das revelações de Deus. A introdução de Jesus no capítulo 1 como a figura central da revelação celeste também estabelece a premissa de que a autoridade e a soberania de Cristo abrangem todos os aspectos da existência humana e cósmica. Ele é apresentado como o ponto de referência para entender tanto a história quanto o destino final da humanidade. Essa visão de Cristo como governante supremo oferece uma base sólida para a esperança cristã, fundamentada na certeza de que nada escapa ao seu domínio e propósito. Além disso, a promessa de bênção para aqueles que leem e aplicam as palavras do livro sublinha a importância prática da revelação. O Apocalipse não é apenas para ser estudado, é para ser vivenciado. Essa ênfase em aplicar a revelação na vida diária ressalta a natureza transformadora da fé cristã, que não se limita a um entendimento intelectual, mas se estende a uma transformação completa do ser e do agir. Ainda, ao instruir João a escrever para as igrejas, revela-se uma dimensão comunitária da fé. A revelação é dada não apenas para o indivíduo, mas para toda a comunidade de fé. Este aspecto enfatiza a importância da igreja local como contexto para o entendimento e a aplicação da verdade divina. Cada igreja, com seus desafios e contextos únicos, é chamada a discernir e a viver de acordo com as orientações celestiais que recebem. Finalmente, o Apocalipse chama todos os crentes a olhar além das circunstâncias presentes para o cumprimento das promessas divinas. O capítulo 1 é uma porta de entrada para um entendimento mais profundo de que, apesar das turbulências e dos desafios, existe um plano divino que se desdobrará plenamente. Os crentes são convidados a permanecer firmes, nutridos pela esperança de que cada aspecto da revelação de Deus se manifestará em sua plenitude. Assim, o primeiro capítulo do Apocalipse não apenas estabelece os temas que serão desenvolvidos ao longo do livro, mas também oferece orientações práticas e esperançosas para os crentes navegarem pela vida com fé, esperança e obediência, firmados na certeza da soberania e do amor eterno de Deus. Ao avançarmos pelo capítulo 1 do Apocalipse, vemos que a revelação entregue a João é estruturada para afirmar a soberania de Deus sobre todos os eventos passados, presentes e futuros. Esta soberania é constantemente reforçada pela linguagem que descreve Deus como o que é, o que era e o que há de vir, uma frase que encapsula a eternidade e a imutabilidade divina. Este tema é vital para entendermos que, no caos aparente da história humana e nos eventos descritos ao longo do Apocalipse, há uma ordem e um propósito divino supremos. A insistência no papel de Jesus como testemunha fiel e primeiros dos mortos ressuscitados serve para ancorar a esperança dos crentes na realidade da ressurreição e na vida eterna. Este aspecto é particularmente encorajador para as igrejas que enfrentam perseguições e dificuldades, reforçando que, assim como Cristo venceu a morte, também os crentes participarão dessa vitória final sobre o mal e a morte. Por meio das instruções de Jesus para que João escreva e envie suas visões às 7 igrejas, o Apocalipse também demonstra a importância da comunicação e da exortação dentro da comunidade de fé. Cada carta às igrejas, que será detalhada nos capítulos seguintes, aborda desafios específicos e oferece conselhos diretamente aplicáveis, mostrando como a revelação divina é relevante e prática para a orientação e o fortalecimento das comunidades cristãs. A descrição de Cristo no meio dos candelabros, segurando as 7 estrelas, simboliza sua presença contínua e vigilante sobre as igrejas. Esta imagem é um poderoso lembrete de que, apesar das adversidades, as igrejas não estão desamparadas, elas estão sob o cuidado direto e a supervisão de Cristo. Este é um tema de conforto e também de advertência, pois sugere que Cristo está ciente de todas as ações e motivações das igrejas, julgando-as de acordo com sua fidelidade a Ele. Finalmente, a natureza apocalíptica do livro, com suas visões simbólicas e às vezes enigmáticas, é projetada para despertar nos leitores um senso de urgência e seriedade em relação à vida espiritual. As visões de João não são apenas prenúncios de eventos futuros, mas também chamados ao arrependimento e à renovação da fé e das práticas cotidianas. Esta dupla ênfase tanto no futuro escatológico quanto no presente ético e espiritual forma uma abordagem holística que é central para a mensagem do Apocalipse.
Deste modo, o primeiro capítulo do Apocalipse serve como uma fundação sólida para as ricas e complexas revelações que seguirão, oferecendo aos crentes uma base firme de esperança, instrução e exortação à medida que navegam pelos desafios da vida e da fé em um mundo em constante mudança. À medida que avançamos no entendimento do primeiro capítulo do Apocalipse, torna-se evidente que a narrativa não apenas estabelece a autoridade e a soberania de Jesus, mas também define a relação entre o divino e o humano dentro do contexto da revelação. O impacto espiritual deste capítulo vai além de suas imagens simbólicas. Ele desafia os leitores a refletirem sobre a natureza de sua fé, o compromisso com a justiça divina e a constante necessidade de renovação espiritual. A figura de Jesus como o primeiro e o último, e aquele que detém as chaves da morte e do Hades, ressalta o tema da autoridade absoluta sobre a vida e a morte, reforçando sua posição como juiz supremo e redentor. Este conceito é fundamental para a teologia cristã, pois coloca Jesus no centro da salvação e do julgamento final, reforçando a ideia de que a salvação é encontrada exclusivamente através dele. Além disso, a maneira como a revelação é apresentada, através de visões e símbolos, serve para comunicar verdades profundas de maneiras que palavras diretas talvez não conseguissem. Essa metodologia apocalíptica é projetada para impressionar, ensinar e, em alguns casos, ocultar significados que são destinados apenas àqueles que estão dispostos a buscar uma compreensão mais profunda. Este estilo literário não apenas capta a imaginação, mas também convida à reflexão e interpretação contínua, permitindo que a mensagem do Apocalipse permaneça relevante e acessível ao longo das eras. O capítulo também estabelece um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada entre as igrejas às quais João escreve. As 7 igrejas da Ásia representam a totalidade da igreja cristã, simbolizando a unidade e diversidade dentro do corpo de Cristo. Cada igreja, com suas virtudes e falhas, é um microcosmo da igreja maior, enfrentando desafios que são ao mesmo tempo únicos e universais. Este aspecto do Apocalipse enfatiza a importância da correção, do encorajamento e da interdependência entre os crentes. Em resumo, o primeiro capítulo do Apocalipse não apenas prepara o cenário para as revelações subsequentes de João, mas também estabelece uma fundação sólida de princípios teológicos e práticos que são essenciais para a vida e ministério dos crentes. Ele ensina sobre o poder e a presença de Cristo, a seriedade da missão da igreja, e o imperativo da fidelidade em tempos de provação. Ao fazer isso, o Apocalipse não apenas informa, mas também forma seus leitores, equipando-os com a visão e a força necessárias para enfrentar as realidades espirituais e físicas de seu tempo e além. À medida que continuamos a explorar o capítulo 1 do Apocalipse, vemos que ele não só serve como uma introdução às visões que João compartilhará nos capítulos seguintes, mas também como uma chamada para uma consciência renovada da iminência e da gravidade da mensagem de Deus. O apelo à vigilância e à preparação é um tema recorrente, destacando a urgência de viver uma vida que esteja em harmonia com os mandamentos divinos e em antecipação ao retorno de Cristo. Este sentido de urgência é reforçado pela promessa de bênção para aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Este aspecto não é apenas uma forma de encorajamento, é também um mandamento, sugerindo que o entendimento e a adesão às revelações de João são essenciais para a vida espiritual dos crentes. A ênfase na audição e na obediência ressalta a relevância prática da revelação, que visa transformar o comportamento e fortalecer a fé dos ouvintes em meio às provações. Além disso, a apresentação de Cristo no Apocalipse serve para fortalecer a identidade e a missão da igreja. Ao descrever Jesus com imagens de autoridade e julgamento divino, João estabelece um padrão pelo qual os crentes devem se espelhar. A igreja é chamada a refletir o caráter de Cristo em sua pureza, justiça e verdade, servindo como luz em um mundo frequentemente marcado pela escuridão e pelo engano. A visão de João em Patmos, portanto, transcende a mera narrativa histórica ou a previsão futurista. Ela se apresenta como uma exortação atemporal para que os crentes permaneçam firmes em sua fé e ativos em seu testemunho, independentemente das circunstâncias externas. O Apocalipse, começando por este capítulo, chama a igreja a ser uma comunidade de esperança e resistência, comprometida com a verdade e capacitada pelo Espírito Santo para enfrentar qualquer desafio com coragem e convicção. Em última análise, o primeiro capítulo do Apocalipse não é apenas o prelúdio de uma série de revelações escatológicas, ele é também um manifesto sobre o papel e a responsabilidade da igreja na era presente. Ele convida os crentes a viverem com uma perspectiva eterna, lembrando-os de que a história está se movendo para um clímax divinamente ordenado e que cada ação e decisão deve ser guiada pela realidade dessa verdade final.
O capítulo 1 do Apocalipse, ao posicionar a igreja frente a um cenário de desafios espirituais e históricos, também serve como um lembrete da imortalidade e do poder redentor de Cristo. Essa perspectiva oferece aos crentes não apenas consolo, mas também uma missão: serem agentes de mudança e portadores da esperança divina em um mundo que enfrenta tanto sofrimento quanto incerteza. O livro começa e continua reforçando a ideia de que o fim dos tempos está próximo e que a revelação desses eventos é iminente. Isso é feito para instilar uma urgência na leitura e na prática dos ensinamentos cristãos, motivando os crentes a se prepararem espiritualmente para os dias que estão por vir. A ênfase na preparação é crucial, pois reflete o papel profético da Igreja em alertar e preparar o mundo para o retorno de Cristo. Além disso, a riqueza de simbolismo em Apocalipse não só desafia os leitores a decifrar seu significado mais profundo, mas também a refletir sobre as verdades eternas que esses símbolos representam. Por exemplo, as 7 estrelas e os 7 candelabros são imagens que falam do cuidado e da supervisão de Cristo sobre a Igreja, reforçando a ideia de que, apesar das tribulações, a Igreja é mantida e protegida por seu poder soberano. Este primeiro capítulo também estabelece uma fundação para a teologia do sofrimento e da perseverança. Ao se identificar com os crentes em suas lutas e tribulações, João compartilha uma solidariedade que não só valida a experiência do sofrimento, mas também a coloca dentro de um contexto de vitória final e redenção através de Cristo. Esta mensagem é essencial para manter a esperança e a fé diante de adversidades extremas. Por fim, o Apocalipse é uma obra que transcende a sua época, oferecendo insights não apenas sobre o futuro, mas também sobre como viver de maneira reta no presente. O capítulo 1, com sua rica tapeçaria de imagens e mensagens, chama todos os leitores a uma vida de vigilância, fidelidade e esperança ativa, sublinhando que cada momento da existência é imbuído de significado eterno à luz da promessa cristã da nova criação sob o senhorio de Jesus Cristo. Assim, o capítulo 1 do Apocalipse não apenas nos orienta para as visões subsequentes com suas complexidades e profundidades, mas também estabelece um chamado atemporal para vigilância, pureza e ação dentro da comunidade cristã. A imagem de Jesus entre os candelabros, segurando as estrelas, não é apenas um símbolo de sua presença e proteção, mas também um lembrete de que ele é a fonte de toda luz e verdade, cuja palavra é inerrante e cuja vontade é definitiva. Esse chamado à ação é enfatizado pela promessa de que aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia são abençoados. Esta promessa não só sublinha a importância de engajamento contínuo com a Escritura, mas também ressalta a ideia de que a verdade revelada deve transformar ativamente a vida dos crentes, influenciando suas ações, decisões e modo de ser. O capítulo, portanto, serve como um convite para entrar em uma jornada de transformação contínua e renovação espiritual, onde os crentes são chamados a alinhar suas vidas mais estreitamente com os princípios do Reino de Deus. Em meio às dificuldades e desafios do mundo, a mensagem do Apocalipse oferece uma âncora de esperança e uma garantia de que, no final, a soberania de Deus prevalecerá, a justiça será restaurada e a criação será renovada. O encorajamento para manter a fé em tempos de incerteza é, portanto, uma chamada para uma esperança ativa, onde os crentes são incentivados a viver de acordo com as realidades eternas, mesmo enquanto enfrentam as pressões temporais. Esta perspectiva não apenas sustenta o espírito em tempos de adversidade, mas também impulsiona a Igreja a desempenhar seu papel como sal e luz do mundo, testemunhando o Evangelho através de palavras e ações. Portanto, o Apocalipse, começando com seu primeiro capítulo, não é apenas um livro sobre o fim dos tempos, mas uma revelação sobre como viver no presente com o olhar fixo na promessa da eternidade. Ele desafia os crentes a reconhecerem a seriedade do momento atual e a urgência da missão, ao mesmo tempo que oferece conforto e direção para aqueles que buscam navegar pela complexidade da existência com fé, esperança e amor. Continuando com a análise do capítulo 1 do Apocalipse, a revelação apresentada a João estabelece uma base fundamental para como os crentes devem visualizar e interpretar tanto a história quanto o futuro. A visão é profundamente enraizada em uma teologia que valoriza a soberania divina sobre os acontecimentos do mundo e a história da salvação, marcando o Apocalipse não apenas como um livro de previsões, mas como um texto que orienta a conduta e a espiritualidade. A presença de Jesus no meio das igrejas, conforme simbolizado pelos candelabros, é um lembrete constante de que Deus não abandona seu povo. Ele está ativamente envolvido na vida da igreja, observando e guiando conforme necessário. Esta é uma mensagem de conforto e também de responsabilidade, pois sugere uma avaliação contínua da fidelidade e integridade das comunidades cristãs em face aos seus desafios internos e externos.
Ademais, a autoridade de Jesus, enfatizada através de sua descrição como Alfa e Ômega e aquele que tem as chaves da morte e do Hades, reforça o poder de sua palavra e promessas. Para os crentes, isso significa que as palavras de Cristo são definitivas e conclusivas, oferecendo uma fonte de esperança e direção que é absolutamente confiável em meio às incertezas do tempo presente e futuro. Essa teologia do poder e presença de Cristo serve não apenas como consolo, mas também como um chamado ao compromisso ativo. Os crentes são incentivados a se engajar profundamente com as Escrituras, refletir sobre suas vidas e comunidades à luz das verdades reveladas e responder com ação concreta e fé viva. O Apocalipse chama cada leitor a uma renovação da vida de adoração e serviço, fundamentada na realidade de um Deus que é soberano sobre a história e o futuro. Portanto, o Apocalipse, e em particular seu primeiro capítulo, não é apenas uma fonte de profecia sobre o fim dos tempos, mas um manual para viver com propósito e esperança. Ele encoraja os crentes a viverem de maneira que espelhem o caráter de Cristo, sustentados pela certeza de que, apesar das dificuldades e do sofrimento, o final da história já está escrito sob a autoridade de Deus. Assim, o Apocalipse ressoa como um chamado duradouro para uma fé que não apenas espera pelo futuro, mas que ativamente molda o presente em resposta às realidades divinas reveladas. Assim, ao analisarmos profundamente o capítulo 1 do Apocalipse e suas implicações para a vida dos crentes, percebemos que o texto não apenas prepara o terreno para os eventos escatológicos que se desenrolarão nos capítulos subsequentes, mas também serve como uma exortação contínua para a vivência da fé cristã no dia a dia. Este capítulo, portanto, ressoa como um chamado à vigilância, à perseverança e ao engajamento ativo com a comunidade e com o mundo, incentivando uma resposta que esteja alinhada com os valores do Reino de Deus. O Apocalipse motiva os crentes a refletirem sobre suas próprias vidas à luz das realidades celestiais reveladas por João. Esta reflexão não é apenas uma questão de fé individual, mas também envolve uma consideração cuidadosa sobre como essa fé é expressa na comunidade e no mundo. A presença constante de Jesus, simbolizada pelas estrelas e candelabros, é um lembrete de que a Igreja é chamada a ser um reflexo da luz de Cristo no mundo, um farol de esperança e verdade em meio à escuridão que muitas vezes prevalece. Nesse contexto, o livro do Apocalipse desafia os crentes a não apenas aguardarem passivamente o cumprimento das promessas divinas, mas a se tornarem participantes ativos na realização dessas promessas através de suas ações e testemunhos. O chamado para guardar as palavras da profecia implica em uma adesão não apenas intelectual, mas também prática, uma dedicação a viver de acordo com os princípios revelados por Deus através de João. A promessa de bênção para aqueles que leem e aplicam as palavras deste livro é, portanto, uma motivação para que os crentes encarem os desafios do presente com coragem e fé renovadas. Eles são chamados a serem agentes de mudança, modelando suas vidas de forma que testemunhem a esperança e a certeza de um futuro redimido e restaurado sob o senhorio de Cristo. Dessa forma, o Apocalipse se apresenta não apenas como um livro sobre o fim dos tempos, mas, fundamentalmente, como um guia para a vida cristã autêntica. Ele oferece uma perspectiva que transcende as circunstâncias imediatas e temporais, orientando os crentes para uma compreensão mais profunda de seu papel enquanto discípulos de Cristo em um mundo que necessita desesperadamente da mensagem de salvação e esperança que eles têm para oferecer. Esperamos que estas explicações tenham ajudado você a compreender a mensagem do capítulo 1 do livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada. Em breve, traremos mais vídeos com as explicações dos demais capítulos desse livro. Peço a você que compartilhe este vídeo com aqueles com quem você se importa, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like neste vídeo, e faça uma visita ao nosso canal para conhecer todo o nosso conteúdo. Temos orações para todos os momentos e todas as necessidades da vida. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Cristo esteja sempre com você. Irmão em Cristo, irmã em Cristo, ouça a oração até o fim. Comente com um amém. E compartilhe com aqueles que precisam de orações em suas vidas. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito, para acompanhar todas as poderosas orações de cura de Jesus Cristo que traremos semanalmente para você. Ative o sininho das notificações para você ser informado toda vez que trouxermos uma nova oração de cura para você. E deixe o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você ajuda a levar a bênção dessa oração para mais pessoas. Se quiser colaborar para a nossa permanência no YouTube, faça uma doação no Pix indicado na descrição do canal. Que o Cristo esteja sempre com você.